Olá a todos e a todas, meu nome é Marcelo da Silva Alves, eu sou discente do 5º período do curso de Relações Internacionais aqui da FURG e hoje vou apresentar para vocês brevemente o resumo expandido denominado Panorama da Integração Regional, uma exploração conceitual através das perspectivas jurídicas e das teorias das relações internacionais, cuja orientação é da professora doutora Gabriela de Moraes Quirilos. Em um primeiro momento, é importante percebermos que na história da integração, dois momentos se mostram vultosos de serem mencionados, justamente por se mostrarem transicionais no que diz respeito às práticas cooperativas entre os Estados. O primeiro deles é o pré-Segunda Guerra Mundial, em que as interações entre os atores internacionais eram majoritariamente conflituosas, marcadas por disputas incessantes pelo poder e pela hegemonia internacional, como pudemos ver na Primeira Guerra Mundial e em diversos outros conflitos extremamente violentos e duradouros ao longo de toda a história da humanidade. Porém, após a Segunda Guerra Mundial, foi possível perceber na historiografia que as interações interestatais se tornaram cada vez mais cooperativas e endereçadas à construção de deliberações comuns pelos Estados. Isso é possível perceber, por exemplo, na formação da ONU e diversos outros organismos multilaterais que vieram a surgir depois com o desenvolver da história. Neste sentido, então, quando nos referimos à integração, nós podemos falar de dois tipos: as integrações de nível global e as integrações de nível regional. No caso deste trabalho, vamos enfocar um pouquinho mais as integrações do segundo tipo, do tipo regional. Esse tipo de integração surge a partir da formação de organizações internacionais formais, a partir da vontade dos Estados, com documentos como os tratados internacionais, documentos constitutivos para esse tipo de organização. Basicamente, tem como função facilitar a tomada de decisões entre os Estados e eliminar as barreiras entre eles. Dentre essas, barreiras alfandegárias, barreiras de circulação de pessoas, entre diversos outros tipos. Para a realização dessa pesquisa, a metodologia utilizada partiu da revisão bibliográfica de obras das relações internacionais, do direito da integração e da segurança internacional, com o intuito de entender as perspectivas jurídicas e dos campos de estudo internacionais. Assim, foi realizada uma análise qualitativa das fontes primárias e secundárias levantadas, a fim de identificar as similaridades e particularidades entre cada um desses paradigmas. Após a análise das fontes mencionadas, percebeu-se que a caracterização que melhor satisfazia a todos os paradigmas foi aquela construída por Harris e Hoffman em 2004, que afirmava que a integração regional pode ser definida como um processo dinâmico de intensificação em profundidade e abrangência das relações entre atores, levando à criação de novas formas de governança político-institucionais de escopo regional. Por conseguinte, percebeu-se que as modalidades de integração regional que hoje são instauradas foram muito baseadas na experiência europeia, principalmente através da formação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em 1951, que inspirou diversos dos movimentos de cooperação e deliberações conjuntas que viriam a eclodir depois tanto no cenário europeu quanto em diversas outras partes do mundo. A primeira delas, a leitura tradicional, é inspirada nos processos integracionistas europeus, porém a partir de uma perspectiva puramente econômica, que era voltada basicamente para a uniformização de políticas macroeconômicas e monetárias, a criação de mercados comuns, entre outras prerrogativas neste sentido. Em contrapartida, a leitura crítica reconhecia alguns dos aspectos da leitura tradicional, principalmente nessa questão da integração europeia, porém ampliava o leque da integração regional para termos muito mais diversos, como temas econômicos, mas também temas políticos, sociais, socioeconômicos, culturais e humanitários. Já no que diz respeito à perspectiva das relações internacionais, duas teorias muito semelhantes acabam chamando nossa atenção quando nos referimos à integração regional. A primeira delas, o funcionalismo, afirma que a integração se daria em termos técnicos, de forma que os funcionários das organizações internacionais seriam os atores principais, uma vez que conheceriam todos esses termos e poderiam guiar todos os tipos de política de integração e cooperação da melhor forma possível. Nesse sentido, os atores políticos teriam baixa relevância e todos esses avanços técnicos alcançados pelos funcionários transbordariam para a arena política através de um processo denominado spillover. Por sua vez, o neofuncionalismo seguia um princípio muito semelhante, porém, diferentemente do funcionalismo, possui um caráter regional, enquanto o funcionalismo possui um caráter muito mais globalizante, dando pouca atenção para os atores políticos. Essa é uma outra característica que os diferencia, uma vez que o neofuncionalismo dava um pouquinho mais de capacidade de deliberação para os atores políticos. Mediante o que foi exposto, podemos concluir que a integração regional se dá na relação entre atores, na busca da facilitação do estabelecimento de prerrogativas comuns para a tomada de decisões e a execução de ações,
sendo um conceito amplamente baseado na experiência europeia e sofisticado através de mudanças de estados das suas comunidades. Então, esse conceito pode ser explicado, como vimos aqui anteriormente, a partir de diversas perspectivas, que trazem uma riqueza e diversidade de olhares a partir de um mesmo tema que vem tomando conta cada vez mais do âmbito sistêmico. Desta forma, agradeço a todos que viram até aqui e disponibilizo minhas referências.